Bom, gente, tudo bem? Bom dia, a todos e todas aqui presentes hoje. A gente está aqui, nós estamos aqui reunidos para apresentar para vocês o resultado do trabalho que foi feito aqui pela equipe da CGU, pelo Ministério, em especial pela nossa equipe de integridade pública, da Lei de Acesso à Informação. Nós, como todos vocês sabem, nós criamos uma secretaria, né, para lidar com os temas da Lei de Acesso à Informação aqui no Ministério, especificamente voltada para isso, e apresentar o resultado desse trabalho de 30 dias que o Presidente da República nos deu no momento da posse. Todos vocês acompanharam também o despacho dele. Eu queria, antes de começar, propriamente dito, agradecer muito a equipe da CGU que trabalhou nesse processo. Está aqui do meu lado a secretária executiva, a Vânia Vieira, que foi uma das pessoas que idealizou a Lei de Acesso à Informação, trabalhou muito lá há mais de 10 anos já, né, na formatação da lei. Então, é uma pessoa super especializada no tema. A Ana Túlia, que é a nossa secretária de Acesso à Informação, que também trabalhou muito nesses 30 dias, nesses processos e nessas análises todas. Queria muito agradecer a vocês todos da imprensa. Recebo e recebi, ao longo desses 30 dias, milhares de mensagens de WhatsApp de todos vocês, ou vários de vocês aqui, preocupados com esse trabalho. E não só por isso, por estarem fazendo um acompanhamento tão cotidiano e por terem, ao longo desses anos todos, desde a promulgação da lei, e nesses últimos anos especialmente, batalhado tanto e trabalhado tanto para garantir que a Lei de Acesso à Informação fosse cumprida no país. Também queria agradecer a todas as entidades da sociedade civil que atuam no tema e que também, ao longo desses anos, têm se esforçado para aprimorar ou para evitar retrocessos no acesso à informação no Brasil. Os trabalhos que eles fizeram foram muito úteis em toda essa nossa jornada, e certamente serão, né? É sempre importante dizer que só são 30 dias de governo, né? Parece que foi muito mais, pelo menos para mim. Esse janeiro foi muito intenso. Mas aqui, no fundo, e isso é importante que fique claro para todos, é um trabalho que se inicia, que é uma conclusão de uma etapa inicial, mas de um trabalho que se inicia, como vocês acho que vão perceber da apresentação que eu vou fazer aqui hoje. Bom, eu vou fazer essa apresentação para vocês. Depois, a gente abre para as perguntas. A Vânia e a Ana podem, eventualmente, me complementar em algum tema ou em alguma questão específica que vocês, eventualmente, tenham interesse. E vamos lá? Bom, eu acho que é de conhecimento quase comum que, nos últimos anos, nós testemunhamos alguns retrocessos importantes em relação ao acesso à informação e a toda uma política de transparência e governo aberto, né? Esses retrocessos certamente não são suficientes para eliminar ou para revogar na prática qualquer tipo de dispositivo da Lei de Acesso à Informação, mas eles acabaram por, de certo modo, utilizar determinadas categorias, ampliar determinadas justificativas para sigilos ou para não conferir o acesso à informação,
no nosso entendimento, de maneira desproporcional e desarrazoada. Argumentos excessivos, inclusive utilizando supostamente a Lei de Proteção de Dados para contribuir para eliminar o acesso à informação ou diminuir o acesso à informação, argumentos excessivos relacionados à segurança nacional ou coisas desse tipo foram utilizados no nosso entendimento para limitar que as pessoas pudessem ter acesso à informação, ter acesso à garantia, enfim, da transparência. Acho que eu não posso mexer no microfone. Da transparência, que é, na verdade, um resultado, né? A transparência é uma decorrência lógica do princípio da publicidade na nossa Constituição. E a gente tem um entendimento, nós temos o entendimento de que a transparência e o acesso à informação, ela ajuda e muito no aprimoramento das políticas públicas, ela ajuda e muito no monitoramento da ação governamental. Então, para além de ser algo que em si é importante, também a gente entende como algo instrumental. Esse processo levou a alteração, mudanças em precedentes consolidados da CGU sobre, e do governo como um todo sobre acesso à informação. Né? Aqui tem alguns dados para vocês sobre o que aconteceu nesse período. Dados quantitativos eles sempre têm que ser olhados com muito cuidado, né? Porque eles, como o próprio nome diz, eles não dizem muito sobre a dimensão qualitativa. Então, para nós, obviamente, importa muito mais o debate sobre fundamentação, o debate sobre argumentos que levam ou não ao acesso, do que propriamente os números. Mas isso é só para vocês terem uma dimensão do trabalho que foi realizado ao longo desse período de 30 dias. Né? Nós tínhamos, por volta de 64 mil pedidos de acesso negados total ou parcialmente, ao longo desses últimos 4 anos, sendo que desses, e esse é um dado interessante, que eu, de fato, para mim, no começo, quando eu vi a primeira vez, me surpreendeu um pouco, só 2.500 casos foram objeto de recurso para a CGU, o que revela que muita gente desiste ao longo do caminho. Né? Tendo o pedido negado, vocês veem aí que a porcentagem de recursos feitos à CGU é menor do que 5%. Né? E desses 2.500 que vieram para a CGU, 1.300, em 1.300 casos, mais ou menos, foi mantida a negativa de acesso total ou parcial. Então, um índice aí por volta de 50%. Né? O que foi feito, né, a partir do despacho que o presidente da República deu. O presidente da República, nós sabemos todos que esse debate sobre a transparência e o acesso à informação foi um debate que já apareceu na campanha, não tinha como ser diferente, né, dado todo esse diagnóstico que a gente fez aqui no começo. O presidente da República, preocupado com esse tema, determinou à CGU que nós fizéssemos essa revisão e essa reanálise de todos desses casos envolvendo sigilos, com base nesses critérios de fundamentos mais frequentes utilizados para a determinação de sigilo. Né? Proteção de dados pessoais, segurança nacional, segurança do presidente da República e seus familiares, atividades de inteligência. Com base nisso, ele determinou que nós fizéssemos essas revisões em 30 dias. Na época até saiu, né, que eu tinha pedido 60, ele deu 30 e tal. Hoje eu acho que eu tinha que ter pedido 120. Mas o fato, eu não tinha noção desse número de 64 mil. Mas, de fato, foi muito importante que
que isso tivesse acontecido, né? Essas determinações, essas motivações geram engajamento nosso, geram engajamento da equipe. De novo, todo mundo aqui se esforçou muito na CGU para dar conta do recado, né? E o que nós fizemos, né? É importante a gente sempre ressaltar que esse trabalho é um trabalho técnico. O debate sobre a Lei de Acesso à Informação, as análises sobre eventuais argumentos para se manter ou não em sigilo determinada informação, as análises para se identificar se um documento foi classificado adequadamente ou não, e assim por diante, são análises técnicas, que muitas vezes envolvem interpretações jurídicas, ponderação de princípios, análise de regras e coisas desse tipo, né? E, muitas vezes, na grande maioria das vezes, é bom que se diga, sem que você tenha acesso ao documento em si, né? Muita gente também me perguntava, eu esclareci para todo mundo que me perguntou, não, você já viu o documento, você vê o documento, você já viu o que aconteceu no caso A, B ou C, né? E eu falava, não, eu não vi, né? E, de fato, eu não vi, né? Então, o que a gente fez aqui dentro? Nós criamos uma comissão, né, de técnicos da CGU, pessoas super experientes na análise desses casos, que trabalhou muito ao longo desse tempo e que determinou as estratégias para o cumprimento do despacho, né? Então, foi feita uma análise, uma sistematização de todos esses casos, desses recursos, para separar naqueles 4 eixos do despacho do presidente. A partir dessa análise, foram elaboradas teses sobre esses 4 eixos temáticos, que resultaram em um parecer, ao qual vocês, obviamente, terão acesso, né? Esse parecer é um parecer razoavelmente extenso, porque, obviamente, não tinha como ser diferente, e é um parecer que faz uma análise, né, de todos esses temas, faz uma análise da forma como a lei estabelece, e o decreto regulamentador também, os limites, né, para cada situação específica. E também é um parecer que, ao longo da análise, cita, né, os casos que foram sendo objeto desse filtro que eu mencionei para vocês, tá? Com base nisso, nós elaboramos 12 enunciados, né? Esses enunciados, eles devem servir de referência para toda a esplanada, para todo o governo federal, né? É importante que se diga que nós temos, só falando do Poder Executivo Federal, 302 unidades que devem aplicar a Lei de Acesso à Informação, né? Isso significa que é uma lei cuja aplicação é muito disseminada no governo federal inteiro, e a aplicação da lei ela se dá de baixo para cima, né? Nós temos 4 instâncias recursais, a análise começa lá em cada ministério, em cada unidade, por um servidor ou um grupo de servidores específicos dedicados ao tema, sobe para uma unidade superior dentro do Ministério, por exemplo, que pode ser o gabinete do ministro, depois vem para a CGU, depois vai para a comissão mista de reavaliação das informações, se for o caso. E vamos lá para os... eu já pulei umas coisas aqui, né? Eu sou péssimo em PPT. E também, assim, a gente teve o parecer, tem os enunciados, e depois a gente tem a revisão dos casos, a revisão dos casos concretos. Então, o parecer, ele tem uma parte geral e uma parte específica relacionada a cada um dos temas que nós mencionamos para vocês. Bom, vamos aos enunciados que são resultados do parecer, tá? E de toda essa análise. Primeiro enunciado. Eu vou ler aqui, mas vocês também, obviamente, vão ter acesso a todos esses enunciados. Então, eu vou fazer uma leitura meio rápida, porque eu sei que
é importante a gente ter um espaço razoável aqui para as perguntas. Mas, o primeiro enunciado, sobre registros de entradas e saídas de prédios públicos, né? Nós tivemos vários casos relacionados a esse tema, não vou citar nenhum específico aqui, mas da análise surge esse enunciado em que os registros de entrada e saída de pessoas em órgãos públicos, inclusive do Palácio do Planalto, são passíveis de acesso público, exceto quando as agendas sobre as quais eles se refiram foram classificadas por se enquadrarem em hipótese legal de sigilo ou estiverem sob restrição temporária de acesso à informação, nos termos do artigo 3º, do artigo 7º, parágrafo 3º da Lei 12.527. Né? Vou ler um por um aqui, depois a gente pode comentar especificamente cada um deles mais à frente. Número 2, registros de entrada e saída de residências oficiais. Os registros de entrada e saída de pessoas em residências oficiais do presidente e do vice-presidente da República são informações que devem ser protegidas por revelarem aspectos da intimidade e vida privada das autoridades públicas e de seus familiares, salvo se tais registros disserem respeito à agenda oficiais, as quais têm como regra a publicidade, ou se referirem a agentes privados que estejam representando interesses junto à administração pública. Enunciado 3, procedimentos disciplinares de militares. Aplicam-se aos pedidos de acesso a processos administrativos disciplinares conduzidos no âmbito das Forças Armadas as mesmas regras referentes aos servidores civis, cabendo restrição a terceiros somente até o seu julgamento, nos termos do artigo 7º, parágrafo 3º da Lei 12.527, regulamentado pelo artigo 20 caput do Decreto 7.724. Assim, os processos administrativos disciplinares de militares são passíveis de acesso público uma vez concluídos, sem prejuízo da proteção das informações pessoais e legalmente sigilosas. Aqui é importante uma questão geral que acho que vale para vários enunciados aqui. O sigilo deve ser interpretado restritivamente. Né? Se há um documento em que se identifica a presença de informações ou dados pessoais cuja sensibilidade merece alguma restrição, esses dados podem e devem ser tarjados, mas o documento não se torna inteiro sigiloso por conta disso. É muito claro que, acho que é muito importante que fique claro isso, porque acho que essa foi uma das principais, talvez, não sei se o principal, mas certamente um dos principais, né, Vânia, retrocessos que aconteceram nos últimos anos, né, porque se identificava uma informação ou outra dentro de um documento que, eventualmente, pudesse ser sigilosa, um sigilo bancário, alguma coisa assim, e se determinava que o documento inteiro ficava sigiloso. Né? E não é essa a interpretação da lei, inclusive olhando para esse parágrafo 3º do artigo 7º, fica muito evidente isso. Segurança, enunciado 4, segurança do presidente da República e seus familiares. Durante o mandato presidencial, a classificação de informações sob fundamento de que sua divulgação ou acesso restrito pode pôr em risco a segurança das instituições ou de altas autoridades, nacionais ou estrangeiras, e seus familiares, nos termos do artigo 24, parágrafo 2º da Lei 12.527, deve restringir-se estritamente às informações que, de fato, se enquadram nessa categoria, devendo as autoridades competentes para a classificação do sigilo atentar para o cumprimento do princípio geral da Lei de Acesso à Informação, de que o acesso é a regra e o sigilo é a exceção. Enunciado 5, licitações, contratos e gastos governamentais. Informações sobre licitações, contratos e gastos governamentais, inclusive as que dizem respeito a processos conduzidos pelas Forças Armadas e pelos órgãos de polícia e de inteligência, são em regra públicas e eventual restrição de acesso também somente pode ser imposta quando o objeto a que se referem estritamente se enquadrar em uma das hipóteses legais de sigilo. Enunciado 6. Abertura de informações desclassificadas.
transcorrido o prazo de classificação da informação ou consumado o evento que consubstancie seu termo final, a informação tornar-se-á automática e integramente de acesso público, ressalvadas eventuais hipóteses legais de sigilo e a proteção de dados pessoais, devendo o órgão ou entidade pública registrar tal desclassificação no rol de informações classificadas, o qual é de publicação obrigatória na internet. Esse enunciado foi feito porque foram identificados, desde da transição, uma série de informações sigilosas, informações reservadas, cujo prazo de sigilo é de 5 anos, em que o prazo já se expirou, mas essas informações continuam sob sigilo, né? Então, esse enunciado tem o objetivo de enfatizar que algo óbvio, né? Que, findo o prazo, as informações têm que automaticamente tornarem-se públicas. Enunciado 7º. Títulos acadêmicos e currículos de agentes públicos. Informações sobre currículos de agentes públicos, como títulos, experiência acadêmica e experiência profissional, são passíveis de acesso público, uma vez que são utilizadas para avaliação da capacidade, aptidão e conhecimento técnico para exercício de cargos e funções públicas. A divulgação 8. Provas e concursos públicos. A divulgação de documentos e informações relacionados a candidatos aprovados em seleções para o provimento de cargos públicos, inclusive provas orais, são passíveis de acesso público, visto que a transparência dos processos seletivos está intimamente relacionada à promoção dos controles administrativo e social da administração pública, ressalvadas as informações pessoais sensíveis. 9. Telegramas, despachos telegráficos e as circulares telegráficas produzidas pelo Ministério das Relações Exteriores. Os telegramas, despachos e circulares telegráficas produzidos pelo Ministério das Relações Exteriores são documentos que, à luz do princípio geral da Lei de Acesso à Informação, de que o acesso é a regra e o sigilo é a exceção, tem um A craseado aqui errado, devem ter seu acesso restringido somente quando o objeto a que se referem estritamente se enquadrar em uma das hipóteses legais de sigilo. A proteção das negociações e das relações diplomáticas do país não pode ser utilizada como fundamento geral e abstrato para se negar acesso a pedidos de informação. Da mesma forma, a presença de informações pessoais no documento ou processo não pode ser utilizada como argumento para a negativa de acesso, uma vez que essas podem ser tratadas para que, devidamente protegidas, o restante do documento ou processo seja fornecido. Enunciado 10. Informações financeiras a respeito de programas e benefícios sociais. Informações referentes a valores de benefícios pagos e identificação de beneficiários de programas sociais, ainda quando operados por instituições financeiras, são de acesso público, não incidindo sobre elas sigilo bancário, tampouco argumentos referentes à proteção de dados pessoais ou à preservação da competitividade de empresas estatais, ressalvados os casos em que a identificação de beneficiários expuser informação pessoal sensível. Penúltimo enunciado, 11. Desarrazoabilidade e desproporcionalidade, né? Vocês que pedem muito acesso à informação via o sistema, vocês notam muitas vezes que as informações são negadas com base nesses argumentos. Pedidos de acesso à informação somente podem ser negados sob o fundamento da desarrazoabilidade, caso o órgão ou entidade pública demonstre haver risco concreto associado à divulgação da informação, não podendo o argumento ser utilizado como fundamento geral e abstrato. No caso de desproporcionalidade, o pedido só pode ser negado se o órgão evidenciar não possuir os recursos humanos ou tecnológicos para atender ao pedido, também não podendo o argumento ser utilizado como fundamento geral e abstrato. Nos casos em que restar configurada a desproporcionalidade do pedido, o órgão ou entidade deve disponibilizar os meios para que o cidadão realize consulta in loco,
para efetuar a reprodução ou obter os documentos desejados em conformidade com o artigo 11, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 12.527. Por último, informação pessoal. O fundamento informações pessoais não pode ser utilizado de forma geral e abstrata para negar pedidos de acesso a documentos ou processos que contenham dados pessoais, uma vez que esses podem ser tratados, tarjados, excluídos, omitidos, descaracterizados, etc., para que, devidamente protegidos, o restante dos documentos ou processos solicitados sejam fornecidos. Além disso, a proteção de dados pessoais deve ser compatibilizada com a garantia do direito de acesso à informação, podendo aquela ser flexibilizada quando, no caso concreto, a proteção do interesse público geral e preponderante se impuser nos termos do artigo 31, parágrafo 3º, inciso 5º da Lei 12.527. Depois a gente, com base também, né, em todo esse levantamento, esse estudo, nós estamos aqui sugerindo algumas recomendações para os órgãos do governo federal como um todo, né, e alguns em específico, para facilitar e homogeneizar e conferir coerência à implementação da Lei de Acesso à Informação. Primeiro, recomenda-se aos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que revejam seus fluxos de classificação e, principalmente, de desclassificação de informações públicas, especialmente para permitir que, uma vez expirado o prazo de classificação, a informação ou documento seja proativamente publicado. 2. Recomenda-se que a CMRI reveja seu regimento interno para refletir a nova composição do governo, bem como seu fluxo de reanálise de informações classificadas, com vistas a promover um controle efetivo sobre os atos de classificação, tendo em vista os indícios de haver um uso excessivo da prerrogativa de classificação por parte de alguns órgãos públicos. Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Depois, se vocês quiserem, a gente pode... Oi? A quarta instância de revisão ela é composta por alguns ministérios. São, acho que, 10. Né? Depois a gente pode falar da lista especificamente. É a última instância, tem a Casa Civil, o Ministério da Defesa, era o Ministério da Economia. Né? Não vou falar a redação que a gente está propondo agora, porque isso tem que ser discutido dentro do governo, mas, enfim, o Ministério da Economia não existe mais como tal, então tem que avaliar quem vai participar. Ministério dos Direitos Humanos, nós, GSI, Ministério da Defesa, enfim, acho que é por aí, né? Ministério das Relações Exteriores. 3. Recomenda-se aos órgãos e entidades públicos recorridos que, durante a instrução de recursos de acesso à informação, sempre enviem, quando requisitados, as informações objetos de disputa à Controladoria Geral da União para análise. Nesses casos, caberá à CGU manter a restrição de acesso sustentada pelo órgão público até a tomada da decisão final a respeito da natureza restrita ou não da informação. Bom, com base nisso, esse é o penúltimo slide, nós, com base nesses enunciados, com base no parecer, nós vamos analisar, e vocês vão perceber isso ao longo das próximas semanas, né, porque isso vai começar a aparecer como resultado das demandas que as pessoas fazem, 234 casos que serão analisados ou revisados pela CGU. Tá? Aqui a gente fez uma separação por temas, né, para vocês terem uma noção do que a gente está tratando aqui. Segurança Nacional 111, Segurança do Presidente e Familiares 35, Informações Pessoais 49, Atividade de Inteligência 16 e outros 23. Tá? Então, a partir de segunda-feira, vocês vão começar
quem demandou, né? Às vezes são jornalistas, às vezes são entidades da sociedade civil e assim por diante. Quem demandou essas informações vai começar a receber o resultado das decisões da CGU, né? E, obviamente, isso também virá... o resultado das decisões da CGU, pessoal, só para deixar claro para todo mundo, acho que a maioria de vocês já sabe isso, já sabe disso, é uma determinação, né, para o órgão que detém a informação, que é responsável pela informação, para que ele abra a informação ou não, né? Eventualmente, você pode ter uma situação que a decisão pode ser, em tese, pela manutenção do sigilo ou coisas desse tipo. Mas é essa decisão que a gente toma, e essa decisão ela determina um prazo para que esse órgão faça isso, né? Então, a primeira notícia é sempre CGU determina a abertura, por exemplo, e aí, depois de alguns dias, quando a entidade abre, você tem ali o conteúdo exposto, que aí você tem uma segunda notícia, que é o conteúdo daquele documento que estava até então sob sigilo, sob acesso restrito. E aqui a gente também elenca, por último, 9 medidas de fortalecimento do sistema de acesso à informação, né? Nós vamos propor o fortalecimento do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção. Já está claro para todo mundo, né? Enfim, essa semana mesmo teve um ato na Presidência da República envolvendo uma série de temas relacionados à participação social, que é uma prioridade do Presidente da República, que a participação social seja um instrumento também de estruturação das políticas públicas, né? E também que esse modelo é um modelo que tem que estar coordenado tem que ser gerenciado de maneira coordenada por todos os ministérios, né, sob a liderança da Secretaria-Geral, da Presidência da República, claro, e a contribuição da CGU nessa dimensão tão importante da democracia brasileira, para fortalecer a democracia brasileira, por meio tanto da implementação adequada de sistemas de integridade pública, de transparência, da Lei de Acesso à Informação, quanto por meio do fortalecimento e da reorganização, ou talvez até da reativação, vamos dizer assim, desse Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, que conta com a presença, inclusive, de entidades da sociedade civil também. A criação de um programa de orientação e capacitação para a melhoria do acesso à informação para a rede de SICs e autoridades de monitoramento da Lei de Acesso à Informação. Como eu mencionei para vocês, nós temos 302 unidades no governo federal responsáveis pela implementação da Lei de Acesso à Informação, né? Nós precisamos fazer com que essas pessoas ajam de maneira coerente com as orientações do governo como um todo, obviamente dentro dos parâmetros de legalidade da própria lei, né? Ninguém aqui vai pedir para ninguém, para pessoa alguma, cometer nenhum ato ilegal, óbvio. Não é do nosso feitio, longe disso, pelo contrário. Mas a gente precisa que, a partir dessas novas orientações, a partir dessa nova agenda, que, no fundo, na nossa visão, revela o cumprimento estrito da Lei de Acesso à Informação, todo mundo esteja engajado, né, nessa mesma agenda dentro do governo federal. Existem, em relação a isso, uma série de desafios. Desafios de cultura institucional, desafios de práticas anteriores que acabavam sendo, muitas vezes, disseminadas e que tem ali, vou usar aqui um jargão meio de professor, mas tem ali uma dependência da trajetória, né? O próprio nome é autoexplicativo. Nós vivenciamos essa situação, né, já algumas vezes, pelo menos uma ou duas vezes aí, que a imprensa noticiou, né, de decisões que são tomadas
dentro de um ministério, numa unidade muito específica ali, e que, às vezes, nem são do conhecimento da autoridade máxima do Ministério, muito menos da própria CGU, né? E a nossa intenção, ao fortalecer o sistema, fortalecer a nossa capacidade de monitoramento, é para, inclusive, diminuir o número de recursos que cheguem para nós, né? Na medida em que, se a lei está sendo cumprida plenamente, menos recursos chegam para a CGU e a gente fortalece mais a nossa capacidade de monitoramento e gestão do que a nossa atividade como instância recursal. Esses enunciados, inclusive, são produtos dessa tentativa de buscar essa coerência, essa coesão da ação pública. A avaliação qualitativa das respostas a pedidos de acesso à informação com uso de inteligência artificial para reduzir recursos a instâncias superiores, padronização de procedimentos e proposição de atos normativos para prestação de informação pública, emissão de orientações para a harmonização da garantia do acesso à informação com outras legislações e direitos, por exemplo, a LGPD. Eu tenho dito isso para todo mundo, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é plenamente compatível com a Lei de Acesso à Informação, não tem nenhuma contradição, em tese, entre elas. Eventuais decisões que são tomadas relativas usando a LGPD como uma espécie de biombo mesmo, para não se oferecer o acesso à informação, têm que ser avaliadas, porque dados pessoais não necessariamente são dados que não podem ser publicizados, né? Nós somos servidores públicos aqui, o nosso salário é um dado pessoal, mas é um dado pessoal público, né? E existem vários outros exemplos que podem se encaixar nesse tipo de situação. Inclusive, alguns exemplos aparecem nos próprios enunciados aqui revelados, né? Promoção da lei de acesso como instrumento de participação social por meio de articulação junto a organizações da sociedade civil para projetos de orientação e capacitação para o acesso à informação. A gente tem um desafio aqui também no 7º, que é a promoção da lei para estados e municípios, né, porque é uma lei que engloba a federação como um todo e todos os poderes. Aprimoramento dos entendimentos com elaboração de novos enunciados e estudos, e aprimoramentos normativos para o fortalecimento da capacidade de monitoramento e supervisão da CGU. Era isso, gente, que a gente tinha para apresentar para vocês. Eu tinha prometido para a minha equipe que eu tentaria ser super conciso no PPT. Não sei se eu fui, não sei quanto tempo eu falei, mas, enfim, espero ter sido didático o suficiente também. Acho que a gente pode abrir para perguntas. Obrigada, ministro. Conforme a gente já havia pedido, nós vamos passar o microfone. A gente pede que vocês se identifiquem com o nome e o veículo e levantem a mão para a gente ir alternando as perguntas, tá bom? Obrigada. Obrigada. Bom dia, ministro Gioconda Brasil, da TV Globo. Obrigada pela entrevista, pelas explicações. Eu gostaria de saber se, diante dessa revisão e reavaliação dos critérios para concessão ou manutenção do sigilo, se o caso que é muito emblemático no meio desses últimos anos, que é o do ministro Pazuello, ex-ministro Pazuello, hoje deputado, se, na avaliação da CGU, é o caso de se manter o sigilo a respeito da participação dele nos atos políticos. Obrigada. Eu não sei porque eu achava que essa pergunta é a primeira, assim. Eu vou responder essa pergunta com o enunciado 3. A gente tem uma sistemática aqui da lei, Gioconda, que a gente precisa preservar até em função do trabalho de vocês, jornalistas, num certo sentido, que muitas vezes os jornalistas pedem acesso a uma informação via LAI, né, com o objetivo, obviamente, super legítimo de transmitir essa informação para a população com exclusividade, né? E um
furo jornalístico, alguma coisa assim, né? E vocês têm insights, muitas vezes, né, de ter uma ideia, pô, vou pedir tal informação e tal, ver se eu faço uma matéria sobre isso. Às vezes é uma matéria que a informação em si é a matéria, às vezes a informação é um insumo para uma investigação, para uma matéria mais investigativa, que vai compor uma série de elementos. Então, assim, eu, com base nisso, e para não ferir essa lógica, eu não vou aqui fazer um anúncio público de resultado de julgamentos que a gente vai fazer ao longo dessas semanas, para preservar essa dinâmica da lei, né? Porque, senão, eu acabo criando uma situação em que alguns julgamentos eu faço anúncio público deles, outros julgamentos só a pessoa que pediu a informação tem o primeiro acesso, óbvio que ela vai publicizar. Se ela não publicizar, a gente publiciza depois, né? Mas, então, em nome disso, eu não vou aqui responder diretamente a tua pergunta, vou me reservar a esse direito, mas eu acho que o enunciado ele responde qual é o tipo de preceito que a gente vai utilizar nesses casos. E é só importante dizer, esses julgamentos nas próximas semanas, né, como eu disse, quando eu digo próximas semanas, eu não estou falando das próximas 55 semanas, 60 semanas, não, estou falando das próximas semanas, concretamente. Esses julgamentos eles vão ser publicizados. É importante ressaltar, eu acho que em relação a esse tema que a Gioconda mencionou, que essa foi sempre a posição da CGU. Assim, a CGU nunca fez distinção entre processos administrativos disciplinares de servidores públicos, entre civis, militares ou de qualquer outra classificação que se possa fazer, né? Essa mudança de posição, a Vânia me corrige se eu estiver errado, ela aconteceu nos últimos anos, né? Então, o que nós estamos fazendo é simplesmente resgatar a postura que sempre foi a da CGU historicamente. Bom dia, ministro. Felipe Matoso, do Portal G1. Durante a campanha do ano passado, o então candidato Lula disse que, se eleito, tornaria públicas as informações sobre vários processos, por exemplo, do Pazuello, e ele dizia, todo mundo tem que saber o que o governo está querendo esconder. Diante desse entendimento do senhor, primeiro, o senhor deve levar as informações ao presidente Lula para que ele tome conhecimento, ou, quando se tornar público, vai ser para todos? Obrigado. Não vou levar nenhuma informação ao presidente Lula antes dela se tornar pública, entre outros motivos, porque, como eu disse, essa informação ela nem está comigo. É importante a gente entender essa dinâmica, porque, assim, nós temos, obviamente, em algumas situações... Desculpa, qual é o seu nome? Felipe Matoso, do G1. Felipe, acho que é importante a gente entender a dinâmica da lei aqui, porque, assim, é claro que, eventualmente, chega um pedido de informação, digamos, no Ministério das Relações Exteriores. Aí você tem um técnico que, num primeiro momento, lida com esse pedido de informação e toma uma decisão sobre se vai abrir ou não vai abrir. Muitas vezes ele tem dúvidas. E ele pode recorrer a nós e falar, olha, eu estou aqui com um documento, eu não sei se eu estou achando que eu tenho que torná-lo inteiro, restrito, ou só seu tarjo, essa informação. E são preocupações legítimas, né? A gente tem dúvidas nessas coisas. Isso não impede, pelo contrário, a gente estimula, a gente até quer que isso aconteça cada vez mais, que essas informações ele possa compartilhar conosco para nós nos orientá-los. Mas a nossa decisão ela é sempre com base em princípios e regras da lei. Então, eu não preciso olhar o que tem num processo disciplinar para saber e para fazer uma análise no caso concreto se aquilo tem alguma coisa que talvez seja estranha e mereça, sabe? Assim, pode acontecer em situações específicas, mas a gente cria regras e a gente cria princípios
E tem uma regra que se coloca sobre todas, que é a ideia de que o processo disciplinar, depois de concluído, ele é público. Então, é ponto final. E aí, eventualmente, se tem alguma coisa lá que, sei lá, como eu disse, dei um exemplo aqui, um sigilo fiscal, um sigilo bancário, alguma coisa assim, você taja. É simples assim. O presidente Lula não me pediu para ver, ter acesso a documentos, nem nada disso. Eu não nem dei, portanto, também nem pediu para ter acesso, porque a gente tem que respeitar a sistemática da lei. E a sistemática da lei funciona desse jeito, é assim que a gente quer conduzir. Como eu disse, eu acho que é sempre importante frisar, a análise foi feita por essa equipe que a gente conduziu aqui, que a gente construiu aqui, que pactuou o trabalho que nós estamos apresentando para vocês hoje. Bom dia, ministro, secretárias. Gabriela Echenique, aqui da Rádio CBN. Eu queria tirar, na verdade, duas dúvidas. A primeira, pela resposta do senhor em relação ao Pazuello, me parece que você não vai falar sobre casos específicos. Mas agora, em janeiro, houve uma recusa do Ministério da Saúde para fornecer o cartão de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber se pode, pelo menos, explicar se agora, depois desse julgamento, isso pode ser revisto ou, se não, ele já se encaixa em alguma hipótese legal de sigilo como dados pessoais e que, de fato, não será divulgado. E aí, aproveitando a mesma pergunta, em vários enunciados, vocês citam hipótese legal de sigilo ou restrição temporária de acesso à informação. E eu queria entender o que é isso. Por exemplo, no caso de acesso a prédios públicos, o que seria essa restrição temporária? A que se encaixa, na verdade? Tá bom. Então, vamos lá. Sobre a questão da vacina, né, é um caso que está para julgamento aqui. Então, nós vamos decidir esse caso. Tá? Não vou, como eu te disse, antecipar um julgamento aqui, mas nós vamos decidir esse caso. É um caso que, do ponto de vista técnico, envolve reflexões importantes, porque, obviamente, há uma dimensão sobre a privacidade aí que não pode ser deixada de lado. Por outro lado, nós tínhamos e temos uma política pública de enfrentamento da Covid, que envolveu uma série de iniciativas e de políticas públicas de vacinação, de não exposição das pessoas e de restrição, inclusive, a acesso a determinados lugares se as pessoas não tivessem vacinadas, né? Então, tem uma dimensão de interesse público aí relevante. O que a lei fala, gente, sobre a questão dos dados pessoais? E aí que eu vou falar, qualquer coisa a Vânia ou a Ana me complementa. A lei, e aí eu vou, com isso, responder a tua segunda questão. A lei prevê hipóteses de classificação de documentos. Tá? Eu posso classificar um documento como restrito, como secreto ou como ultra-secreto. 5, 15 e 25 anos. Reservado, secreto e ultra-secreto. O que eu falei? Restrito. Restrito era lá no CAD. Reservado, secreto e ultra-secreto. E ultra-secreto, 25 anos, que pode virar 50 anos. Quem classifica esses documentos são as unidades gestoras dessas informações. Vamos colocar assim. Certo? Inclusive, o presidente Bolsonaro ampliou o rol de quem podia classificar esses documentos no governo dele. Desculpa, Gioconda. Achei que você queria um esclarecimento. Então, ele ampliou o rol. E aí, obviamente, ao você ampliar o rol e a você ter uma cultura em que se valoriza o sigilo, digamos assim, isso se amplificou, a quantidade de documentos colocados nessas hipóteses de sigilo. Então, isso é uma situação que se coloca desse jeito, né? E aí a lei tem algumas outras regras, né? Então, por exemplo, o artigo 24, agora eu não me lembro o parágrafo, mas, enfim, ou inciso, o artigo 24 estabelece que as informações relativas à segurança do presidente da República e seus familiares, elas são sigilosas durante o exercício do mandato e, se ele for reeleito, durante o exercício dos 2 mandatos.
Tá? Então, é uma hipótese, digamos, de classificação, entre aspas. Né? No fim, é uma hipótese. Né? Reservado 4 anos, porque esse prazo de 5 anos do reservado, ele é um prazo máximo. Né? Então, ele pode ser um prazo de 4 ou um prazo de 8, se o presidente for reeleito. E aí, o que acontece nessas situações? Quando você pede, via lei, acesso a uma informação que não está ali classificada como secreta ou está secreta, reservada especificamente, né, como um documento, a Presidência da República, mais especificamente o GSI, olha aquela informação e diz, olha, isto aqui se refere à segurança do Presidente da República, só vai ser aberto no final do mandato e coisas desse tipo. E qual é a questão? É que a gente tem uma avaliação de que foi utilizado esse argumento de maneira desmensurada para não permitir acesso a informações que não tinham rigorosamente nada a ver com a segurança do Presidente da República. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quantas vezes um presidente de um determinado partido político acessou ou foi ao Palácio do Planalto nas últimas 2 semanas? Por que essa informação não pode ser pública? Eu não estou pedindo quantas vezes ele irá, porque se a gente estivesse referindo ao futuro, né, eventualmente você pode ter uma preocupação de segurança. Né? A questão da lista da posse se encaixa nesse tipo de situação. Né? Se eu peço a lista da posse, lista de convidados da posse, presidente, antes da posse acontecer, eu acho que todo mundo aqui teria a mesma avaliação que eu, que, bom, talvez não seja o caso de publicizar essa lista antes da posse acontecer. Né? Depois que a posse aconteceu, uma semana depois, as pessoas já voltaram para suas casas ou para o seu trabalho, não faz sentido essa lista continuar, essa lista ser classificada, né? Como foi classificada a lista da posse do presidente Bolsonaro. Né? E aí, quando eu falo de dependência da trajetória, né, vocês já entendem o que estou querendo dizer com isso, que aconteceu semana passada e rapidamente foi revisto ali e tal, por conta disso que eu mencionei para vocês. E essa questão da lei de acesso é importante porque, até brinquei aqui dentro, né, são 4 decisões possíveis. Né? Então, assim, o governo Lula nega ou abre. Né? Nega, porque aí se abrir não tem recurso. Né? O governo Lula nega, aí vem a segunda instância. O governo Lula nega, aí a terceira instância, CGU abre. Aí deixa de ser governo Lula, vira CGU. Então, a gente tem que ter ali um pouco de cuidado, por isso que a gente está muito preocupado com essa gestão da informação, com esse monitoramento, com essa organização da coerência, porque é muito ruim, e a gente sabe disso, para a imagem de um governo que quer ser um governo aberto, que valoriza a transparência, que valoriza o acesso à informação, você ficar nesse vai e volta. Né? Nega em primeira instância, aí depois abre na segunda ou na terceira, esse tipo de coisa. Parece que tem um conflito, né, dentro do governo, quando, na verdade, é um processo de reorientação que a gente está construindo. Pode complementar? Não sei se eu respondi tudo. Bom dia a todos. A questão dos 100 anos. Não, na verdade, eu acho que é só complementar a questão das agendas. Né? Acho que essa questão é importante porque ela está diretamente relacionada à questão do registro de entrada e saída de pessoas, objeto do nosso enunciado 1. O que acontece aqui? Né? É importante ressaltar que o próprio objeto da agenda, né, o tema da agenda, e, por consequência, as pessoas que participam dessas agendas, eventualmente também pode ser objeto ou de sigilo ou do que a gente chamou de restrição temporária de acesso. Sigilo
esse caso que o ministro, por exemplo, acabou de explicar. Então, é possível que, por segurança do presidente, o tema da agenda ou as pessoas que o visitaram seja eventualmente também objeto de sigilo. É possível, por exemplo, que uma agenda que trate de alguma investigação em curso pela polícia, de alguma operação especial que esteja sendo planejada, ou de um processo de investigação administrativo mesmo, né, que envolve servidores. Então, o tema da agenda e as pessoas que participaram seja objeto aqui de sigilo ou de restrição. Além disso, como restrição temporária, a gente teria possibilidade, por exemplo, de alguma agenda que trate de alguma política que esteja sendo planejada, concebida no âmbito do governo. Então, pensem, por exemplo, no âmbito do Ministério da Fazenda. Às vezes, eles estão ali, né, concebendo algum plano de caráter estratégico, e isso esteja ainda em andamento, então isso ainda não pode ser objeto de publicização. Então, a ideia é exatamente que existe essa possibilidade, a lei prevê, então, nessas circunstâncias, vejam, excepcionais, né? Então, aqui a gente continua tendo como regra o acesso, né, e o sigilo exceção. Então, nesses casos, o tema da agenda em si e, por consequência, seus participantes poderiam ser objeto de restrição, aí sim, temporária. Ministro, bom dia. Não estou vendo. Aqui. Bom dia, ministro. Bom dia, secretárias. Eu sou o André Barrocal, da revista Carta Capital. Tenho duas perguntas para o senhor, ministro. A primeira delas é, se numa situação em que a CGU determine a divulgação de informações e o órgão detentor dessas informações resolver, não quero divulgar, o que acontece? Vai para aquela comissão de ministros avaliar, é isso? Segunda pergunta, o senhor deixou claro aqui que não quer falar sobre casos concretos, mas, pelo menos em relação àqueles casos, ou alguns, de sigilos de 5 anos que já acabaram, que foram identificados ainda na transição, será que dava para o senhor dar algum exemplo que seja interessante? Acho que a gente tem aqui alguns, né? A Vânia cita os exemplos depois, que aí já pegou o papel aqui. O servidor público que não cumpre a lei de acesso à informação, ele é passível de responsabilização. Tá? Inclusive, acho que improbidade administrativa, eventualmente. Se, obviamente, dentro dos parâmetros atuais de improbidade, tiver algum dolo. Mas processo disciplinar, por exemplo, é passível de responsabilização. Né? É claro que nós temos que, nessas situações, tomar sempre um cuidado sobre as motivações da negativa de acesso. Né? A gente aqui, é importante que se diga, nós avaliamos o argumento que é dado. Certo? Existem várias situações que a gente percebe que o argumento... esse argumento de dados pessoais, por exemplo, né, até para complementar a pergunta anterior. O que a lei diz, claramente, é que se você tiver situações em que, dentro de um documento, houver dados pessoais relativos à honra, intimidade, esse tipo de coisa, você pode deixar isso como sigiloso durante 100 anos. Essa discussão dos 100 anos ela pode ser feita, mas, enfim, está lá na lei. Só que o que a lei diz? Né? Primeiro, que são dados pessoais muito específicos. Honra, intimidade, né? Imagem, coisas desse tipo. Segundo, que a lei prevê que esses dados pessoais não são... eles são passíveis de ter acesso público em duas situações. Uma, esses dados pessoais com essas características, né? Relativos a quando você tem um consentimento da pessoa, né? Ou quando tem um interesse público prevalecente. Então, no fundo, numa análise de um caso concreto, a gente tem que ver ali se é um dado, primeiro, pessoal relativo a esses temas, porque, senão, nem tem essa preocupação. Então, por exemplo, nome. A gente vê, às vezes, na esplanada, as pessoas falando eu não posso revelar essa informação porque é o nome da pessoa, o nome é o dado pessoal.
sim, mas, né, se fosse por aí, vocês não poderiam saber o meu nome, né? Então, não faz sentido, nem eu de vocês. Não faz sentido esse argumento, né? Por isso que eu falo, se expandiu essa noção, né? Muito além da conta na nossa avaliação. E aí, assim, primeiro você tem que ver que tipo de dado é, e depois, segundo, se tem um interesse público que prevalece ali. E que, portanto, faz sentido que esse dado seja aberto. No fim, é essa tese que a gente quer implementar. Inclusive, vamos conversar com a própria Agência Nacional de Proteção de Dados para que nós trabalhemos juntos numa interpretação coordenada disso, né? Porque, como eu disse, isso é muito disseminado e as pessoas, né, têm muito essa ideia, né? Não, é dado pessoal, é dado pessoal, é dado pessoal, né? E isso é um problema, né, no meu entendimento. Acho que é isso. A Vânia quer falar de alguns... Dar exemplo de alguns casos, né, assim, que estão objeto ainda de análise aqui pela CGU, né, pendentes de julgamento ainda, mas, para que vocês tenham uma ideia, se enquadram nesses enunciados que nós anunciamos hoje. Então, por exemplo, né, sobre registro, entrada e saída em prédios públicos, a gente tem ainda o caso dos filhos do ex-presidente da República, que foi objeto de discussão né, no Palácio do Planalto. A gente tem, por exemplo, telegramas do Itamaraty, né, caso Marielle, caso Ronaldinho Gaúcho, caso... Daquele rapaz no Egito. Do médico do Egito, que foi preso no Egito, não me recordo o nome agora. Nós temos também, por exemplo, gastos com motocicletas, pedidos sobre cachê de artistas pagos pela Caixa, por exemplo. Nós temos casos de valores de empréstimos consignados por beneficiários do Auxílio Brasil, então, que é aquela hipótese que a gente traz no enunciado de que informações sobre beneficiários de programas e valores envolvidos nesses programas, em regra, também são públicos. Então, ali naquele momento, a Caixa, então, negou com base em atividade. Nós temos pedidos relacionados a registros de armas de fogo no Brasil. Então, uma discussão se, por exemplo, né, as pessoas permissionárias, né, que têm posse e porte de armas de fogo, se essas informações são informações pessoais. Nós temos pedidos sobre voos, listas de passageiros em voos da FAB, compras públicas envolvendo Exército, envolvendo Forças Armadas. Então, ali também objeto do nosso enunciado de que o argumento segurança nacional não pode ser utilizado de forma geral e abstrata para se negar acesso à informação. Então, eu acho que aqui são uma questão, né, que à época também, no governo anterior, foi objeto aí de muita discussão e pedido de lei de acesso, que está conosco, bloqueio de usuários em perfis de autoridades públicas em redes sociais. Então, se o simples nome das pessoas que foram bloqueadas nessas redes sociais podem ser considerados, né, ali, informação pessoal apta a ser objeto de proteção. Então, acho que, em geral, aqui já temos alguns bons exemplos para vocês de... Classificação de 5 anos que já se passaram. Seriam casos do governo Temer ainda. Quanto a isso... Não, tem aqui, eu acho, uma lista que a gente fez sobre isso. Quanto a isso, não há dúvida, né? As informações que foram classificadas como segurança do presidente, seus familiares ou de outras autoridades, fim do mandato, né, pelo motivo de segurança, ele realmente deixa de... ele cai, ele deixa de fazer sentido. Tá. Tem algumas coisas aqui que a gente levantou, né? Enfim,
Tem informação do Departamento de Educação e Cultura do Exército, de 2018 a 2020. Tem coisas no Ministério da Saúde, estoque central de medicamentos do Ministério da Saúde, que é uma informação ainda classificada. Agora, André, aqui a gente tem tomado um cuidado, porque nós precisamos, de fato, bater essa base de dados. Tá? Porque tem gente, às vezes você vai num lugar e fala assim, eu não tenho informação, todas as minhas informações classificadas que já passaram o prazo já estão públicas. E aí alguém fala que não está pública. Então a gente precisa, de fato, aqui a gente está num esforço de tentar organizar, inclusive, essa base de dados e dar coerência para ela, inclusive com algumas sugestões que lá para frente a gente quer fazer sobre uma orientação um pouco mais precisa sobre classificação de documentos. Né? Porque, hoje, quando você classifica um documento, você tem que fundamentar a classificação do documento e, basicamente, o que se faz é se citar o inciso da lei que gera a classificação. Né? Então, sei lá, segurança nacional. Né? E, na verdade, a gente entende que isso é pouco, né? Que você precisa tornar público não só o inciso, como as razões que, de fato, levaram à classificação. Né? É claro que, não a ponto de, ao tornar as razões públicas, você tornar o que tem dentro do documento público, senão você não classificou. Né? Então, tem ali um limite meio tênue, mas que, dá, no nosso entendimento, é completamente factível que se faça. Né? E a gente quer caminhar nessa direção, conversando a partir da instalação da CMRI, por exemplo, nesse sentido. Bom dia, é Luciana Verdolim, aqui da Jovem Pan. Oi, Luciana. Eu queria tirar uma dúvida. Essas informações que a secretária passou, isso está sob análise, né? Ok. Com relação ao cartão de vacina, eu sei que o senhor não está entrando nesse mérito, mas o senhor acredita que tem diferença entre eu pedir acesso a um cartão de vacina do ex-presidente de uma outra autoridade qualquer? E também tenho uma dúvida com relação ao sigilo de 100 anos. No governo passado, tudo tinha sigilo de 100 anos. O senhor acha que foi utilizado de forma incorreta? Tem algum problema nessa definição desse período tão grande? Vou começar pelo fim. A nossa avaliação, e quando eu falo aqui nossa, é nossa mesmo, é uma avaliação que foi feita, esse parecer que vocês vão ter acesso do grupo técnico, da comissão técnica, é uma avaliação... Eu não estou vendo você, é ruim falar não vendo a pessoa. A avaliação do grupo que nós instauramos, da equipe técnica da CGU, é de que sim, de que foi feito um uso exacerbado do argumento de dados pessoais para colocar informações sigilosas por 100 anos. Né? Eu reconheço que, em situações concretas, muitas vezes há dúvidas, há questões importantes a serem elucidadas. E que tem impactos importantes, né, do ponto de vista, às vezes, de privacidade, né, enfim, de honra, imagem, intimidade, né, e coisas desse tipo. Eu vou dar um exemplo de situações que aparecem, e eu vou problematizar a situação. Tá? Eu vivo problematizando esse tema, a Vânia sabe disso. Questão de porte de armas. Né? O acesso aos nomes das pessoas que têm porte de armas, CACs, por exemplo, tem sido considerado sigiloso com base nesse argumento dos dados pessoais. Né? Eu não estou dizendo aqui que isso tem que ser público. O que eu estou dizendo aqui é que, será que o argumento é de dados pessoais? Né? Porque eu entendo que tem uma discussão aqui relacionada... Porque o porte de arma é uma licença que o Estado concede, certo? Para uma pessoa. Assim como a minha carteira de habilitação para dirigir. Né? Então, eventualmente, da perspectiva de dados pessoais, eu não acho que isso seja um dado relacionado à honra, ou à intimidade e coisas desse tipo. E pode ser que, por exemplo, nós aqui queiramos saber, quem tem filhos aqui, por exemplo,
queira saber, os pais da escola dos nossos filhos que têm porte de arma, para eu tomar uma decisão, eventualmente, se eu vou deixar os meus filhos dormirem na casa, porque a gente sabe que acidentes acontecem, certo? Eu acho que é uma informação que, eventualmente, nós, como pais, nem como pais, né, tios, primos, irmãos, enfim, né, tudo isso, amigos, faça sentido. De outro lado, existe um argumento que se levanta de segurança pública, de que, na medida em que esses dados vêm à tona, essas informações vêm à tona, eventualmente, você pode ter situações em que o crime organizado, por exemplo, vai lá e rouba as armas das pessoas, tem gente que tem fuzil, esse tipo de coisa. Então, são duas discussões que, no meu entendimento, é um debate de política pública, né? E que, se houver razões suficientes para se manter sigiloso, que se mantenha com base neste argumento. Mas eu não entendo que aqui a questão é de dados pessoais. No caso das vacinas, no fim, você tem um pouco essa ponderação também, né? Em que momento a gente está discutindo isso, né? A vacinação é uma política pública, né? Que é, na verdade, a política talvez das mais exitosas do nosso Sistema Único de Saúde, né? Cuja a disseminação, cuja a universalização é algo que é um valor para a sociedade brasileira, né? E, eventualmente, pessoas não vacinadas são fatores de contaminação de uma doença e coisas desse tipo, né? Eu acho que eu vejo uma diferença, tá, entre o debate sobre uma vacina num movimento, numa campanha de vacinação coletiva, envolvendo em que servidores públicos, autoridades públicas estão envolvidas, e, por exemplo, um exame de uma autoridade ou não, né? Eu acho que, quando a gente está discutindo um exame médico, quando a gente está discutindo os meus exames de colesterol ou coisas desse tipo, eu talvez ali tenha um direito a uma certa privacidade sobre eles, né? Então, eu vejo, mesmo sendo um servidor público ou um ministro ou qualquer coisa desse tipo, eu a princípio, vejo um pouco essa ponderação, mas eu entendo que a questão da vacina tem uma questão de privacidade também, não é que, sabe, abre ponto final, né? Acho que tem uma discussão, de fato, a ser feita. Muito bom dia, Manuel Marçal, aqui do Jornal Tempo. Bom dia, secretárias, ministros. Em relação, queria só tirar uma dúvida com o senhor sobre a recomendação número 3, que eu acho que vocês falam aí sobre sempre enviarem os pedidos para a CGU. Nesse caso, eu vou fazer algumas perguntas, eu vou pontuar e aí eu vou deixar o senhor comentar em seguida. Todo pedido de acesso à informação que eu fizer, em que eu pedir que isso seja levado à CGU, é para o órgão fazer isso obrigatoriamente? E a outra pergunta, de forma mais direta, eu queria saber em relação à transparência das agendas públicas, né? A gente está vendo, por exemplo, que não tem aí, por exemplo, a gente não consegue acompanhar a agenda pública do ministro Padilha, do Márcio Macedo. Qual vai ser o trabalho de vocês em relação a essas questões de agendas públicas? Alguns ministérios divulgam qual que é o tema da agenda que está sendo reunida. Eu ouvi a fala de vocês nas questões de sigilo. Ainda assim, o Ministério da Fazenda tem divulgado alguns temas, mas eu queria saber se vocês vão estabelecer alguma cartilha nesse sentido. E também, se eu frisasse a questão da LGPD, mais uma vez, aí com a questão do acesso à informação, porque a gente sofreu muito aí nos últimos. Tá, vamos lá. Primeiro aqui, o que a gente está pedindo, basicamente, nesse esforço de coordenação e monitoramento, sem tirar, obviamente, a autonomia das entidades, mas nos posicionando na figura de órgão central do sistema de acesso à informação, e órgão central significa monitorar, uniformizar, organizar, é que, quando os órgãos do governo federal recebam uma demanda relativa à lei de acesso, que eles possam, e
principalmente nas situações em que eles tiverem dúvidas, que eles possam nos comunicar e, eventualmente, nos dar acesso ao documento, principalmente se tiver já um recurso, para que a gente possa ajudar nessa decisão, né, e orientar nessa decisão. Tudo isso tem a ver com o fato de que, como eu disse, a lei de acesso ela tem um sistema de recursos que, eventualmente, sei lá, pode durar 60, 90 dias para a pessoa ter acesso em um recurso, outro recurso, outro recurso. A gente quer minimizar isso. A gente quer minimizar isso. Sobre as agendas públicas, nós já soltamos um ofício para todos os gabinetes de todos os ministros orientando sobre a agenda pública. Eu já pedi que meu chefe de gabinete fosse muito, deixa eu usar uma palavra aqui, ostensivo, no sentido de garantir que as agendas públicas fossem respeitadas, né? Enfim, que as agendas dos ministros tivessem, de fato, os compromissos ali previstos. E a gente vai continuar fazendo isso, né? Acho que você deu 2 exemplos aqui que vale a pena a gente olhar com carinho. Pode. Depois pode falar dos 100 anos também, se você quiser. Não, só complementando aqui em relação... Ligou. Só complementando aqui em relação às agendas, não estou querendo também aqui, né, eu acho que já justificar eventuais não disponibilização de informações nas agendas públicas de ministros, mas é importante que se saiba que o governo federal, ainda na gestão passada, e isso foi no fim do governo, lançou um novo sistema. Então, esse sistema, inclusive, é aqui da CGU, chamado e-Agendas, e, de fato, muitos ministérios estão tendo dificuldades de operar esse novo sistema. Então, é necessário que a CGU, e a gente já está cuidando disso, né, tomamos conhecimento desse novo sistema assim que chegamos. Então, já estamos atendendo algumas demandas de ministérios para que realizemos treinamentos. O sistema não é tão facilmente operável, a gente já detectou isso, mas isso está agora, de fato, aqui entre as nossas prioridades para poder treinar agentes públicos, né, as secretárias que fazem uso desse sistema. Então, aí também pedindo um pouco de paciência e compreensão, mas eu acho que, em breve, a gente vai conseguir que isso rode mais facilmente em toda a esplanada. Se eu fizer um pedido de laia, então vamos ter que responder, claro. O pedido de laia a gente sempre responde e cumpre. Em relação aos 100 anos... Pode falar, eu já falei um pouco. Desculpa que eu não me... Então eu vou. Não, ele perguntou sobre... Para eu falar um pouco sobre essa questão dos 100 anos, né? E da LGPD, né? Vamos lá. A Lei de Acesso à Informação, ela vem antes da LGPD, né? E ela é uma lei que visa garantir princípios constitucionais, né? Isso deriva de um pacto, de uma agenda muito clara de governo aberto, né? Isso deriva de um pacto de transparência pública que nós fizemos. Isso compõe um sistema mais completo de integridade pública. E, como eu disse, a gente entende que o acesso à informação é um valor inegociável na sociedade brasileira e que diz respeito ao cumprimento do Pacto da Constituição de 88, construção de uma república e de uma democracia fortes no Brasil. Quando vem a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem com o intuito, e dentro de um contexto já de surgimento, não só por isso, mas também dentro de um contexto de surgimento de uma economia digital, né, dentro de um contexto de surgimento de que dados pessoais passam a ser ativos econômicos, né, tem aquela famosa capa, talvez um pouco exagerada ou não, mas, enfim, da The Economist, né, dizendo que dados são um novo petróleo, e que, nesse contexto, há uma necessidade de proteção da população, dos detentores de dados pessoais, que somos todos nós, né?
não só para a garantia da privacidade e coisas desse tipo, mas para garantia de uma não exploração econômica excessiva de dados pessoais, né? Mas a lei prevê, obviamente, uma série de possibilidades de tratamento dos dados pessoais e de eventual publicização de dados pessoais, né? O consentimento, por exemplo, é apenas uma das possibilidades de publicização de dados pessoais. Tem uma série de outras possibilidades de publicização de dados pessoais, inclusive o interesse público, que é uma noção, obviamente, sempre carente de concretização em situações específicas, né? Que é um conceito amplo, mas é um conceito que é uma noção que existe, né? E que, na análise de casos concretos, demanda essa compatibilização, né? A pergunta da colega anterior foi, inclusive, nesse sentido. Falar, bom, se eu estou falando de uma vacina de uma autoridade, do cartão de vacinação de uma autoridade, de um presidente da República, é diferente de eu estar falando do cartão de vacinação de uma pessoa que não é uma autoridade, da República. São dados pessoais do mesmo jeito. A discussão é se, numa situação, tem um interesse público que prevalece, ou em outro ou não. Tanto a LGPD como a Lei de Acesso à Informação falam de interesse público, mencionam especificamente essa expressão. Por isso que eu disse que não há nenhuma incompatibilidade entre elas, né? Só que nós podemos estamos resolvendo isso com um enunciado, vamos resolver isso em casos concretos, e eventuais outros enunciados, né, e eventuais discussões de casos concretos que a gente possa já fornecer alguns direcionamentos de exemplos mais específicos. Essa é a nossa ideia. Mas agora, não sei se ficou mais claro essa... E eu acho, assim, uma estratégia de tergiversação usar essa noção, dados pessoais, dados pessoais, dados pessoais, né? Inclusive para nome de pessoas. Como eu disse, a gente já ouvi esse argumento na Esplanada recentemente. Não, mas isso aqui é nome. Eu não posso dar porque isso aqui é nome. É o nome da pessoa, fere a LGPD. Entendeu? Na minha visão, se tem um interesse público ali, e o nome... Primeiro, o nome é um dado relativo, né, que tem esse impacto de intimidade, honra, não sei o quê, para efeito de ser preservado. A gente está falando do que aqui? E tem um interesse público por trás? Se tem, a gente não vê problema na divulgação. Pessoal, nós temos ainda 9 inscrições para perguntas, então a gente vai encerrar as inscrições para que o ministro possa, né, responder e a gente não avance tanto, tá bom? Obrigada. Esse recado não é para vocês, é para mim. Ministro, secretárias, bom dia. Guilherme Voltenberg, do Poder 360. Eu tenho uma dúvida técnica e outra jurídica. A técnica é o seguinte, as informações que foram colocadas sob sigilo e que vão, enfim, eventualmente ter o sigilo revisto, como é que vai ser feita a informação? É só para processos que estão em aberto ou informações que foram solicitadas no passado e foram colocadas sob sigilo vão ser revistas também por vocês? Essa é a primeira dúvida técnica. A segunda é jurídica, com relação ao sigilo de 100 anos. Vocês mencionaram que a autoridade responsável por colocar sob sigilo as informações não é necessariamente o ministro ou o presidente da República. Existe a possibilidade de alguma responsabilização jurídica dos gestores públicos que colocaram determinada informação sob sigilo de 100 anos, por exemplo? Pode. Só o microfone, por favor, Juliana. Se vocês quiserem fazer 2, 3 de cada vez, para mim não tem problema também. Juliana Dalpiva, do UOL. Justamente aproveitando a questão dele sobre a questão da responsabilidade, quando vocês fizerem essa revisão dos 234, o senhor falou sobre responsabilização, também vai ser avaliada a possibilidade de processar servidor público que classificou equivocadamente, enfim, ou errado mesmo, né? Porque teve muitos casos. E se existe alguma
enfim, a iniciativa da CGU, porque, sobretudo, essa questão que o senhor falou sobre o uso de o argumento da LGPD com relação a dados pessoais para nomes é uma coisa que se alastrou a outros órgãos, poderes, né? A Câmara dos Deputados, por exemplo, costuma recusar dar dados públicos nesse sentido. A CGU também pretende fazer recomendações, pelo menos? Eu acho que assim, essa é uma agenda do Estado brasileiro que, obviamente, a gente não tem uma incidência sobre outros poderes, mas a gente espera que essa estratégia de harmonização ela se dissemine, né? E a gente, inclusive, tem uma orientação aqui nesse sentido. Eu acho que a gente tem que procurar os outros poderes para tentar disseminar isso, fazendo treinamento e coisas desse tipo. A ideia é que a gente faça. Sobre a questão da responsabilização, vamos lá. A responsabilização decorre de um descumprimento, muitas vezes, de uma determinação do órgão da última instância que julgou aquele caso, né? Então, eu determino que se abra, pergunta do Barrocal, eu determino que se abra e ele não abre, né? Então, aqui você tem uma situação que, para mim, é mais clara de responsabilização. Claro que nós temos que sempre, não vou criar aqui, né? Não somos nós que vamos criar o estado de terror, né? Mas, assim, claro que pode ter uma justificativa, que a gente tem que rever, pode ser que a gente possa... A gente pode errar também, viu, pessoal? Às vezes acontece, assim, né? Todo mundo aqui pode cometer erros. Então, obviamente, a gente, né, nesse espaço, a gente pode dialogar, e se a gente entender que, de fato, teve ali um problema sério, pode sim. No caso de uma decisão em que nós estamos revendo, né, e que foi tomada naquele momento, né, enfim, dentro de uma orientação e tudo mais, eu não vejo, a princípio, um motivo para uma responsabilização, né? Claro que você pode ter um caso concreto, né, Van, que você identifique um caso sério, uma má-fé, um dolo muito, né, específico, alguma coisa que apareça ali que você note algum tipo de desvio de conduta mais explícito, aí sim, né, aí a gente pode, diante de uma situação como essa, agir. Tá? Não sei se eu respondi mais ou menos. O que foi mais ou menos? Sim. Porque, assim, né, se puder... Tá. Não, rapidamente, se puder complementar, na maioria dos casos, gente, que a gente está aqui lidando, não, é difícil, não há que se falar tanto em... por exemplo, não vamos falar sobre o caso concreto, mas muitas vezes o problema é de interpretação equivocada da norma. Então, né, se você tem ali uma visão pró-abertura, então eu acho que o nosso esforço aqui, em vários casos, está sendo de resgatar o princípio da Lei de Acesso à Informação. Você pode encarar a Lei de Acesso à Informação sob uma visão mais restritiva, né, assim, e aí aquilo que o ministro ressaltou, também, às vezes, priorizando a proteção de dados, né, a LGPD, em detrimento do acesso à informação, como você pode encarar a Lei de Acesso à Informação como um direito fundamental, e aí sim você vai ler as situações e os casos concretos num esforço de abertura. Então, eu acho que é importante que vocês percebam que, na maioria das vezes, nós não estaremos diante de casos que a gente possa olhar e falar, olha, isso aqui houve, né, deliberadamente uma má-fé, né, uma decisão, vamos dizer, errada, ilícita, de aplicação da lei, mas sim vamos dizer, uma visão que, no nosso entendimento, né, no entendimento pró-abertura, pró-transparência, que nos parece equivocado. Foi? Qual era mesmo? Desculpa. Tá, dos casos que são colocados, que vão ser revistos e tudo mais.
eu acho que a tendência é a gente seguir o procedimento de responder a pessoa que pediu a informação, certo? E obviamente, depois vira público. Né? É isso. Não, calma. Eu já te passo. Essa pergunta é boa. Porque é o seguinte, tem casos que nós vamos... Está para julgamento aqui. Tá? Tem casos que estão para julgamento, que nós estamos na terceira instância e que vão ser julgados. São de pedidos feitos agora recentemente, foi negado, chegou para cá como terceira instância. Não é assim, no final do ano, vocês começaram a pedir. Né? Pô, vai mudar, vamos pedir. Aí, só do caso do Pazuello tem 10 aqui. Aí eu estou olhando para um que pediu. Você pediu do Pazuello. Não, você já tinha pedido. Já. E tem 10 casos aqui, e às vezes repetidos de vários. Né? E o que vai acontecer é que a gente tem que julgar esses casos. E tem casos que vão ser revistos. Certo? Os casos que vão ser revistos é o que eu mencionei. Teve alguém que pediu lá atrás. Pode ter algum caso que vocês queiram ter acesso e que pode não estar entre esses. Né? Casos antigos, casos novos e tal. Então, na dúvida, pede. Né? Pior coisa que pode acontecer já está aqui. Né? E aí o que acontece muitas vezes é que muitas pessoas pedem o mesmo. E aí está em graus distintos. Né? Assim, às vezes você tem o mesmo pedido, tem um que já está aqui, porque foi pedido primeiro pelo jornalista A, e depois o jornalista B pediu, mas está lá ainda na primeira instância. Entendeu? Então, pode acontecer, às vezes, nessa discussão toda, enfim, é que o pedido do jornalista B possa ser recusado na primeira instância e o pedido do jornalista A sai a decisão aqui, mas que não é um recurso daquele do jornalista B, diferente da primeira decisão do jornalista B. Entenderam? Então, assim, isso até você ter um processo de uniformização e de consolidação, esse tipo de coisa pode acontecer. Tá, gente? Porque, assim, eu não controlo 302 órgãos de primeira instância. Tá? A gente vai fazer todo um esforço para, como eu disse, organizar isso bem, monitorar e tal, e tentar fazer com que essas contradições não aconteçam. Bom dia, ministro. É João Valadares, do Valor Econômico. É só uma dúvida que ficou em relação ao caso Pazuello. Eu queria saber em que pé está, se esse caso está nesse pacote aí dos 234 que estão sendo reavaliados, e também se está, né, em relação ao cartão de vacinação do presidente. O senhor disse, nas próximas semanas isso já está aqui em julgamento. Ele está também nesse... É só essa dúvida. Tá, também nas próximas semanas a gente vai saber. Só isso mesmo. Obrigado. Plínio Aguiar, do R7. Ministro, apesar das declarações do presidente Lula em defesa da transparência, o governo já negou aí acesso, primeiramente com a lista das autoridades presentes na cerimônia de posse, depois ele voltou atrás. O Itamaraty argumentou que aquilo feria a segurança do presidente. O senhor vê a razoabilidade nesse argumento do Itamaraty? O senhor chegou a conversar com o ministro, falando, ministro, espera aí, veja bem, esse argumento, porque o senhor, né, repetiu isso agora há pouco. Então, eu acho que esse caso, ele é um caso que revela um pouco essa questão que eu mencionei para vocês, né? Eu falei aqui de uma certa dependência da trajetória e tal, do passado, é um pouco isso, assim. Essa informação, ela foi classificada como reservada, pelo menos essa informação que eu tenho, da lista de posse do presidente Bolsonaro. E
E ficou. Calma, vou chegar lá. E ficou. Quando chegou o pedido de informação lá, a pessoa que cuida da primeira instância e que toma decisões, né, enfim, às vezes, e talvez sem, e não necessariamente consultar se está tendo alguma reorientação e esse tipo de coisa, falou, bom, né, foi assim, é assim. E tomou a mesma decisão que foi tomada em relação à posse do presidente Bolsonaro. E eu acho que muita gente dentro do governo ficou sabendo pela imprensa, né? Obviamente, teve um questionamento, né, dentro, acho que talvez até do próprio Itamaraty, eles devem ter feito lá a sua reavaliação e redimensionado a questão e percebido que este argumento baseado em dados pessoais, ou segurança, no caso, não faria sentido para um evento que já passou, né? E aí abriram. Foi isso que aconteceu. A gente, eu não posso dizer que coisas assim não vão acontecer de novo, em outros lugares, eventualmente. Pode acontecer, né? A gente está aqui correndo atrás com esses enunciados, com tudo isso que a gente está fazendo para que não aconteça, né? Mas eu acho que ainda tem um período de acomodação aí, que envolve essa discussão de mudança de cultura que eu estou falando para vocês. Bom dia. Lúcio Vaz, Gazeta do Povo. Eu queria fazer duas perguntas. Uma é a questão da razoabilidade e a outra uma questão muito clara sobre a lei mesmo, a questão da segurança. São dois casos bem diferentes que a gente tem enfrentado dificuldade. Primeiro, a questão da razoabilidade. Você não consegue dados nas relações exteriores, base de dados. Por quê? Eles querem sempre analisar um caso específico. Isso não é de agora, isso é de 10 anos. Eles querem um caso específico, eles não querem te dar uma base de dados. Mas, muitas vezes, você precisa trabalhar uma base de dados para, a partir dali, você fazer uma investigação em cima daqueles casos mais interessantes. E o que eu acho que acontece? Eles se baseiam na lei. A lei diz lá a questão da razoabilidade. Então, qual é o problema? É a lei. Não que a lei seja ruim, a lei é ótima, foi das melhores coisas que fizeram em termos de vamos dizer assim, divulgação dos dados públicos em todos os tempos. Agora, ela precisa de ajustes, né? Essa razoabilidade, quem define o que é razoabilidade? Então, eu já pedi assim, olha, eu quero essa informação relativa a 6 mandatos. Não, fere o princípio da razoabilidade. Então, eu quero 1 mandato, fere o princípio. Não, eu quero 6 meses, 3 meses, não adianta. O Itamaraty não responde com base nesse artigo. Então, eu acho que, nesse caso, é necessário uma alteração da lei, para que se explique melhor, se coloque em termos mais práticos. A outra questão também é o artigo 24, parágrafo 2º, da segurança do presidente e seus familiares. Então, os dados ficam fechados durante o mandato, né? A gente vai pegando sempre do mandato anterior, mas a gente quer pegar os dados do mandato atual, evidentemente, né? No ponto de vista jornalístico, é mais interessante, embora os dois sejam importantes. Então, fala assim, são informações que ferem a segurança do presidente e de seus familiares. Aí, quando abre os cartões corporativos, que é uma coisa muito procurada pela imprensa, inclusive por mim, quando abre, você vai ver assim, o que tem de compra? Tem um monte de compra de supermercado, alface, abóbora, água sanitária, a maior parte é isso. Evidentemente que, de vez em quando, tem bebidas caríssimas, tem carnes caras também, que aparecem lá, e, evidentemente, as autoridades não querem expor isso. Mas isso fere a segurança? Isso coloca eles em risco? Eu acho que não, né? Às vezes assim, alugam carros de luxo, sem necessidade, alugam lanchas para passear com os familiares. Isso, eu acho que tem que ser mostrado. Mas a lei diz, fere a segurança com base no artigo tal, e está pronto, e eles não respondem. Eu acho que essas coisas têm que ser liberadas durante o mandato, porque isso não fere. Até o presidente Lula falou rapidamente sobre isso, disse assim, olha,
O que a pessoa compra, o que o presidente compra, tudo bem, pode liberar, mas não pode dizer aonde comprou, porque torna risco. Pode envenenar a alimentação. Eu acho meio neurótico, mas vamos lá. É uma possibilidade. Agora, vai guardar isso por 4 anos, né, com possibilidade até de alguma alteração depois? Então, eu acho que isso tem que ser aberto durante o mandato. Eu acho que depois do dia 8 a gente tem que tomar cuidado com a palavra neurótico aí nesse caso, porque né, tem coisas que nunca se esperava que aconteceriam e acontecem. Né? Não, eu acho que todo cuidado tem que ser tomado, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que, claramente, quando você abre, você vê que não há como... Evidentemente que viagem, número de seguranças que foram hospedados, tal. Eu acho que essas coisas... Eu vou endereçar o teu ponto. Tá bem. Obrigado, senhor. Não, imagina, eu que agradeço. Assim, tem uma coisa aqui que é, de fato, um ponto que é importante, que eu não tenho como discutir aqui, porque isso não é da minha atribuição, da minha competência, que diz respeito a o que você compra com o cartão de pagamento da presidência, o que você compra de determinadas outras formas. Será que você está usando o cartão de pagamento para coisas que talvez fosse melhor outro tipo de compra e assim por diante? Então, essa é uma discussão. E a outra discussão é essa associação direta entre tudo que é gasto com cartão de pagamento e a segurança do presidente. Né? Talvez, resolvendo a primeira questão, ficasse mais fácil resolver a segunda. Né? Mas vamos dizer assim, considerando o estado da arte, né, como vinha sendo feito, de fato, se coloca tudo como... se utiliza o artigo 24 para colocar tudo ali dentro e dizer, e eu concordo com o que você está dizendo. Né? Eu acho que tem gastos que, se de fato, têm a ver com a segurança do presidente, da sua família, ou até, eventualmente, com a segurança nacional, não sei. E tem gastos que não. Né? Assim como tem visitas no Palácio que se você der acesso, você pode ter algum impacto na segurança do presidente, no Palácio do Alvorada ou no Palácio do Planalto, e tem visitas que não, que certamente são a maioria. Né? Você deixar tudo isso sigiloso e abrir no final do mandato, você vai acabar abrindo coisas que as pessoas vão olhar e falar assim, mas por que isso estava sigiloso? Né? E aí, assim, isso cria um problema que você não precisava ter. Né? O caso agora recente, no fundo, uma parte da discussão tem a ver com isso. Né? Outra parte tem a ver com outros temas que também não são da minha competência aqui, são da Polícia Federal, mas acho que é isso. E sobre a questão da mudança da lei, acho que é uma discussão que a gente tem que fazer também. Né? Se vale a pena esse debate, acho que sempre vale. Mas talvez, do ponto de vista infralegal, essa questão da razoabilidade ou da proporcionalidade também, a gente já fez o enunciado. Isso fica muito abstrato. Né? Talvez, a partir da análise de casos, a gente poder organizar isso em termos de exemplos, eu acho que fica mais fácil. A Câmara, por exemplo, não atende uma série de coisas com base na lei. E se você vai analisar, está com base na lei. E a Câmara não se sujeita à observação de vocês, é outro poder. Bom dia, sou Breno Pires, da revista Piauí. Queria tirar 2 dúvidas e fazer 2 perguntas. Não sei se vai dar tudo, mas tudo bem. Uma dúvida é sobre se esses enunciados já vão servir como espécie de pareceres vinculantes, assim, você já pode formalizar novos pedidos de lei a partir de agora, dizendo o enunciado, e a aplicação em desacordo com esse enunciado vai poder gerar responsabilização já diante desses novos pedidos? Porque, por exemplo, o caso do sigilo do Pazuello está claro, o entendimento da CGU já autoriza a divulgação. Então, a pessoa que descumprir esse enunciado lá no Ministério responsável vai poder ser responsabilizada. Essa é uma dúvida. A outra dúvida é sobre a questão de quando cai o prazo do sigilo, né, 4 anos, 25, como é que vai se dar isso daí, da divulgação automática que os senhores falaram? Porque
a pessoa vai ter que voltar a fazer o pedido, isso já vai estar engatilhado para ser enviado por e-mail depois, a pessoa vai ter que procurar no servidor depois de 25 anos. Assim, acho que é uma coisa difícil operacionalmente de ser instituída. Né? A desclassificação, no meu entendimento, torna o documento público. É óbvio, não é nem no meu, né? É óbvio que torna o documento público. E aí o acesso pode ser, dependendo do documento, via pedido de acesso à informação. Né? Não sei se tem uma diretiva específica, porque às vezes tem muito documento desclassificado que você não teve um pedido de acesso, né? Também. Não é porque ele foi classificado que ele teve um pedido de acesso. A classificação, inclusive, o ideal é que ela seja feita a priori. Não demande um pedido de acesso para você classificar. Né? Mas, assim, a ideia é que você tenha um sistema em que apareçam essas informações desclassificadas e que as pessoas vão lá e consigam acessá-las. Então, vai ser criado um link dentro do site do CGU com isso, informações desclassificadas e tal? A gente ainda não tem exatamente como isso vai funcionar, mas a ideia é que tenha, sim, um acesso. A princípio, quem tem no que dar site, acesso é quem dentro do... A princípio, no site de cada órgão e entidade tem que constar o rol de informações classificadas. Então, essa é a determinação que consta da lei de acesso e é regulamentada pelo decreto, né? Então, tem que estar lá, né, no site, esse rol que tem que trazer o número da informação e o prazo de classificação. Isso foi feito exatamente para que a sociedade pudesse ter controle dessa classificação e do seu prazo e, uma vez expirado, pudesse exatamente pedir acesso a esse documento. Agora, isso, inclusive, a gente sabe das fragilidades do controle desse sistema, né? Então, alguns órgãos têm isso de forma mais organizada. As Forças Armadas, por exemplo, né, tem isso, tem um sistema que faz esse controle, já outros órgãos não. Então, isso foi, inclusive, objeto de recomendação nossa para que a CMRI, que é a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, aprimore o seu processo de controle, porque informações secretas e ultrasecretas são de competência da CMRI fazer esse tipo de acompanhamento. Certo. Tinha uma outra pergunta. Sim, não, tem duas coisinhas aqui, assim, que... Primeiro, como que vocês pretendem fazer mudar também essa mentalidade do servidor que está lá na ponta, que vai pegar o pedido e vai, muitas vezes, recusar? Assim, minha experiência pessoal, às vezes, eu acho que é por preguiça também, sabe? Você fala assim, o trabalho vai gerar esforço excessivo. Desculpa, esforço excessivo não é, né? Então, como mudar a mentalidade, que eu acho que é uma questão que foi um pouco prejudicada nesses últimos anos. E aí também, e essa é uma pergunta que eu acho que é muito importante, o que é que não foi possível fazer nesses 30 dias que vocês ainda pretendem fazer, do ponto de vista do acesso à informação? Né? Quais foram os desafios que não... que está aí como recomendação, como é que foi que a gente colocou? Providências, tudo isso que está aí, mais outras que vierem. Uma delas, Breno, é exatamente essa. Assim, o primeiro esforço que a gente vai fazer agora é de oficinas de treinamento dos servidores. A gente vai fazer uma oficina grande primeiro, e depois a ideia é que a gente se organize para ir em conjuntos de ministérios e fazer essas oficinas, principalmente nos ministérios que a gente sabe que tem, enfim, são mais sensíveis, né, do ponto de vista de acesso, às vezes até por motivos legítimos mesmo, né? Ninguém quer aqui dizer que o Itamaraty, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa não tem motivos legítimos para classificar informações ou para restringir o acesso em circunstâncias específicas. Claro que há, né? E é importante para o país que exista isso, né? Então, assim, sobre a questão que você mencionou dos enunciados, os enunciados, eles têm, no meu entendimento, um efeito disciplinador, né? Disciplinador no sentido de que as pessoas saibam que, se elas julgarem diferente do enunciado, nós vamos rever. De outro lado,
essa discussão da responsabilização, ela não é uma discussão fácil, porque eu sou órgão revisor, eu sou órgão central, mas os ministérios eles têm direito de ter as avaliações deles também, né? E, eventualmente, vai ter situações, sim, que o Ministério vai ter uma posição, não é uma posição de uma pessoa, entendeu, Breno? E que nós vamos rever todas as vezes que o Ministério toma uma posição que é diferente do que está no enunciado, né? A gente pode construir uma ideia de que esses enunciados sejam vinculantes, sim, a gente vai trabalhar nisso, né? Precisamos conversar com a AGU sobre isso e tal, mas você tem ali uma autonomia que é reservada aos ministérios que você tem que respeitar numa certa medida. Só ressaltar uma questão interessante, né, assim, sobre essa questão da cultura. Talvez vocês até já tenham percebido isso nesses primeiros 30 dias, né? Da importância também, eu acho que do que a gente chama do tom que vem do topo, né? Essa é uma frase aí muito utilizada quando a gente fala de compliance, né? Da importância aí das mensagens passadas pelas altas lideranças das organizações e como é que isso já vem impactando, eu acho que a implementação da lei de acesso. Então, o fato do presidente, né, ter, eu acho que, ressaltado isso tanto durante a campanha e no seu discurso de posse, ter falado de forma tão né, central ali no discurso de que a lei de acesso à informação voltará a ser cumprida no Brasil, então, o diagnóstico que a gente tem é de que isso, por si só, já gerou reflexos no funcionamento da máquina administrativa e pedidos de acesso já vêm sendo de forma aí mais favorável atendidos, né? Então, eu tenho recebido, inclusive, mensagens de jornalistas já assim, nossa, olha a resposta que eu recebi, né, do Ministério, né, de forma até um pouco emocionada, né, assim, do quanto que mudou essa cultura. Então, a gente acredita muito que isso por si só, é claro que vamos fazer oficina, vamos fazer treinamento, vamos voltar a sensibilizar o servidor público na ponta da importância de cumprir, mas a gente realmente acredita também que essa orientação que vem de cima de que a lei de acesso é importante e que ela voltará a ser cumprida, isso por si só tem um poder aí, né, inimaginável no atendimento da lei. Ministro, Marcelo Parreira, TV Globo. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês falaram aqui sobre a questão do retrocesso nas alterações dos precedentes de memória institucional. E um dos que me parece que não consta dos enunciados e que foi recorrente nos últimos 4 anos é o que trata dos pareceres jurídicos internos no processo de decisão. Houve uma mudança de entendimento e muitos desses casos, os pareceres que eram ferramentas fundamentais, principalmente para a gente, acompanhar o processo decisório, passaram a ser barrados sob o argumento de sigilo de advogado. Ou seja, e também, em alguns casos, por serem documentos preparatórios para uma possível eventual defesa das ações do governo em casos judiciais. Eu queria saber, isso inclusive foi identificado, salvo engano, pelo grupo de transição. E eu queria saber se existe uma possibilidade desse processo também passar por uma revisão como essa e ter novos enunciados. E eu queria fazer um follow-up rápido sobre a questão dos enunciados vinculantes. Se isso é uma proposta ou se isso vai ser estudado, você falou que precisa conversar com a AGU. É uma intenção da CGU elaborar algo nesse sentido ou começar a buscar isso? Sim. A ideia é que esses enunciados se tornem vinculantes. Se você for fazer uma analogia, é mais ou menos como se isso aqui fossem súmulas e nós vamos trabalhar para essas súmulas serem súmulas vinculantes. Sobre a questão dos pareceres, não entrou aqui porque não estava no escopo desses 4 temas que já deram bastante trabalho em relação aos quais a gente enfrentou aqui e apresentou para vocês. Mas ele está no nosso radar, sim. A gente precisa aprofundar essa discussão com a AGU e a ideia é que isso seja abordado, sim. Tá? Essa questão do Marcelo, só podia explicar, para quem não tem tanto domínio assim a respeito do assunto, o que significa o caráter vinculante? O que na prática pode acontecer para análise de futuros casos? O caráter vinculante significa que os órgãos
tem que cumprir essa decisão, ainda que a contragosto. Cumprir o enunciado. Né? Pode lamentar, mas Passa a ser obrigatório. Passa a ser obrigatório. Isso. Tá. Então, quando a gente está falando que um enunciado é vinculante, significa que ele vai passar a ser obrigatório para todos os órgãos da administração pública. Ok, pessoal. Isso é algo que deve acontecer, viu, Gioconda? Logo, assim, não vai demorar, não. Só sobre essas análises, né? Vai ter pauta para isso, de específico, para ser julgado? Desses 200 e poucos aí, eu espero que eu vou dar um prazo aqui, a turma vai ficar tudo... Eles seguem os trâmites normais, gente, porque assim, cada um desses pedidos, eles chegaram aqui num determinado prazo, né? E a gente tem aqui, né? Isso aqui agora é uma linha de produção. Não, Nada. não, gente, não. Não, nós temos técnicos, né? São servidores da CGU que recebem esses processos, analisam. A gente faz, né? Agora com a edição dos enunciados, obviamente, né? A velocidade da análise também vai crescer, aumentar. porque muitas dessas questões aqui eram objeto de discussão, reflexão. E aí, né? Como é que a gente analisa? Como é que a gente faz? A ideia agora, inclusive, que a gente possa simplesmente invocar esse enunciado e mais rapidamente proceder ao julgamento. Se tem pedido de visitantes, não, eu não preciso dar um longo parecer sobre isso. É o enunciado, acabou. Então, aí a gente consegue responder mais rápido. Não, assim, menos do que semana isso. que vem já vai começar a sair. Para concluir esses 200 e pouco, acho que 60 a 90 dias, 60 a 75 dias, mais ou menos. E... Deu? Podemos. Pessoal, nós encerramos as perguntas inscritas e agora quem for de TV ou rádio quiser fazer o quebra-queixo... tem isso, é? A gente vai trazer o ministro aqui para frente e aí quem precisar pegar equipamento já pode se preparar para a gente finalizar em função também da agenda do ministro. Muito obrigada a todos.